Então, desculpa hoje o atraso, estava com problema em casa. É, a- eu ia ter falta de luz lá daqui a pouquinho. Recebi só a notificação ontem. Vim aqui pro IF, agora não estava conseguindo conectar a internet, mas agora deu tudo certo, tá bom? Eu vou só pedir um minutinho para poder abrir o Moodle aqui, que eu estou num computador que normalmente eu não uso, para eu poder partilhar para vocês o link da chamada e a gente iniciar a aula, tá bom? Bom, consegui pelo menos o link da chamada, tá aqui. Eu vou só abrir o programa que eu estava instalando até e para poder partilhar, para a gente poder começar a aula. Só um minutinho, por favor. Eu tenho um recado também importante. A gente. Deixa eu fazer um outro. Deixa eu começar pelo aviso, então, enquanto eu vou vendo se esse computador resolve destravar e abrir as coisas aqui, porque parece que travou tudo, meu Deus. É... Ixi, meu Deus do céu. Eu queria falar. Acho que agora ele vai querer abrir, pelo menos isso.
Oi, gente, eu me perco tudinho quando fica bagunçado, eu sempre tento ser organizado. Estou mandando para vocês aqui um link primeiro. Deixa eu começar então. Eu estou mandando para vocês um link que é de uma matéria que o IFG fez, a meu pedido, sobre as Olimpíadas de Matemática das Instituições Federais, OMIF. Provavelmente vocês receberam o recado do professor Alain, ouviram falar sobre o BMEP, mas eu queria falar um pouquinho da OMIF. Esse é uma proposta de um projeto de ensino que eu pretendo preparar alunos que estejam interessados a participar dessas Olimpíadas, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo agora, mas o que é o negócio desse projeto de ensino, né? Não é que eu estou vindo oferecer um trabalho a mais para vocês, eu estou vindo oferecer uma oportunidade para quem gosta de matemática. No seguinte sentido, eu submeti junto em parceria com dois professores de Inhumas, vou até deixar aqui para vocês poderem ver a tela um pouquinho. Eu já mando o link do formulário de inscrição. E o que a gente pretende com esse projeto? Como eu falei, preparar alunos que estão interessados. Essa é uma prova nos moldes do BMEP, só que é só para os alunos das instituições federais. E se esse projeto for aprovado, nós vamos conseguir 7 bolsas de estudo durante 4 meses, né? Ou seja, 7 alunos vão ser contemplados durante 4 meses no valor de R$250 para estudar matemática. Como que você faz para participar desse projeto se você tiver interesse, né? Ah, gosto de matemática, quero aprofundar, não é algo para tirar dúvida nem nada. Você se inscreve por esse formulário que eu acabei de mandar aqui, tá bom? Eu mandei um formulário agora, onde você faz sua pré-inscrição. A gente vai pegar essa pré-inscrição sua, vai te inserir no Moodle, e nos dias 6 e 7 de agosto nós vamos fazer uma prova de seleção. As melhores notas serão contempladas com as bolsas. Só que tem alguns poréns aí. Esse edital diz que metade das bolsas tem que ser para quem entrou no IF por meio de alguma cota. Então, se você entrou por meio de alguma cota, você vai concorrer 4 bolsas numa modalidade. Se você entrou sem ser por meio de alguma cota, você concorre em 3 bolsas em outra modalidade. Mas a gente pega as melhores notas. Tem 20 vagas para Lusiânia, 20 vagas para Inhumas, e as bolsas estão divididas assim: 2 bolsas de cota para Lusiânia, 2 bolsas de origem de cota para Inhumas, e as outras 3 concorrem geral. Pode ser os 3 de Lusiânia, pode ser os 3 de Inhumas, 2 de Lusiânia, 1 de Inhumas, ou vice-versa, tá bom? As melhores notas interessadas, né, quem responder a prova, vai ser contemplado com essa bolsa, tá bom? Existe a possibilidade do projeto não ser aprovado, né? O resultado oficial será dia 5 de agosto, tá bom? Então, se no dia 5 de agosto falar, o projeto não foi aprovado, essas bolsas não existem, a única perca de tempo que você que estiver interessado vai ter, vai ser de preencher o formulário. Olha, eu preenchi o formulário, professor, mas e o projeto não foi aprovado, tem que responder a prova? Não, não precisa responder a prova, tá bom? Então, se alguém gosta de matemática, se alguém tem algum interesse, seria bom contar com vocês, tá bom? Isso é um projeto interessante para vocês. O IFG todo está cadastrado para responder, para participar da UMIF, então você pode perguntar, professor, se eu não for selecionado, eu posso fazer a UMIF? Pode também fazer a UMIF, tá bom? O que você não vai fazer é participar do projeto para ser treinado e responder ao MIF. 2 últimas informações antes de eu começar a aula. Primeiro é que esse projeto vai acontecer todas as sextas-feiras à tarde, das 14 às 15 horas, iniciando dia 20 de agosto, tá bom? A PROEM libera para começar a partir de 16 de agosto, então a partir do dia 20 de agosto, se ele for aprovado, começa. Segundo, a prova da UMIF é toda online, então assim, a data é dia 19 de setembro, vai ser a primeira etapa, vai ser online. Mas essas outras informações, assim, como vai funcionar o curso, o método de aula, esses tem, eu vou deixar para falar para quem for selecionado depois, para não tomar muito tempo. Mas se inscreva, a inscrição vai só até amanhã, porque a gente tem que ter um prazo para pôr esses alunos no Moodle, porque se o projeto for aprovado como a gente pretende, então a gente tem tempo de deixar tudo organizado e selecionar vocês. Vocês vão ter experiências legais de ter aula com professores de outro campus, né? No caso de Inhumas, 2 professores de Inhumas estão no projeto aqui comigo. Conhecer outros alunos, no caso, alunos de Inhumas também, tá bom? Então, se vocês tiverem algum interesse, preencham um formulário aí e a gente cadastra vocês no Moodle para vocês poderem
tentar entrar no projeto. Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail também, tá bom? Era isso inicialmente, e agora eu quero, então, começar a aula, que na verdade a gente está 15 minutos atrasado, tá bom? Olha, Professor, então, não, pode falar. só antes do senhor começar a aula, é porque eu queria saber os alunos que se inscreveram para o BMAP. Uhum. Aí, tipo, como que funciona? Porque o pessoal, eu me inscrevi e não recebi nenhum e-mail, assim, tipo, falando horário, se eu poderia ir mesmo. O Alan tinha ficado de mandar uma mensagem, tá bom? A prova vai ser essa semana, né? Era a dúvida se seria terça ou quinta, a prova vai ser quinta-feira, mas essa mensagem, o professor Alan, que ele ficou responsável pela o BMAP aqui, tá bom? O que eu posso te antecipar é que vai ser quinta-feira às 14 horas aqui no campus, tá? O que a gente tem, o que ele falou, é que ele ia mandar um e-mail ontem, né? Então, assim, eu pensei que tivesse até mandado, para poder avisar, olha, o que você precisa trazer, o que tem que fazer, mas isso é com ele, porque ele que está de responsável, né? Ok? Ok, então, obrigada. Mas faça a mesma prova, tá bom? Lembrando que meus alunos que se inscreverem e que fizerem a prova, eu vou estar aqui no campus, tá bom? Eu vou ofertar um ponto na média extra, tá bom? Ok, gente? Então, hoje a nossa aula, nosso 12º encontro, é a aula 3 do segundo bimestre. E nós vamos continuar falando de tabelas de frequência. Tenho só uma informação importante, que na verdade já está no Moodle de vocês, mas é só para reforçar, tá bom? A prova de vocês, gente, ela é a primeira prova desse segundo bimestre, ela é a partir de terça-feira da semana que vem, tá bom? Só para reforçar. E o que é o conteúdo? É o que a gente estudou de estatística nesse segundo bimestre até agora. O que a gente estudou de estatística até agora? Nós estudamos, a gente viu aqueles conceitos iniciais, mas a gente viu o que eram variáveis qualitativas e quantitativas, e tabelas de frequência, tá bom? Hoje eu vou fechar a tabela de frequência. A vantagem é que o conteúdo fica pouco, tem inclusive poucos exercícios para vocês tentarem resolver nas listas que eu deixei, tá bom? Mas não deixem de fazer e se preparem. Lembrando que terça que vem é dia 3, então vai do dia 3 até o dia 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Aquele mesmo esquema. Abre meia-noite, fecha 23h59, tem uma tentativa, 2h30, tá bom? E então só vou deixar registrado aqui para vocês, né, o questionário avaliativo 1. Então, do dia 3/8, para a gente não dizer, olha, não apitou na mensagem, essas coisas não serviram de desculpa, tá bom? Aproveito que o conteúdo é pouco, tá bom? Eu vou reforçar aqui o conteúdo, mas é o que a gente viu de estatística até agora, tá bom? Essencialmente, variáveis, tabela de frequência que a gente vai fechar aqui agora com um exemplo, tá bom? Não só isso, mas pode cair alguma coisa conceitual também, né, gente? Fique atento, né? Porque pode ser que algum conceito que eu passei para vocês caem lá, tá bom? Mas em questão de exercício são esses aqui mesmo, tá bom? Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho a tela, que é o seguinte. Na aula passada, a gente foi de tabela de frequência, então vocês devem se recordar. A gente montou, por exemplo, a tabela de frequência de uma enquete, de um parque que a gente estava vendo, só para vocês recordarem aqui.
Então a gente montou do estado civil, do meio de transporte, e eu circulei para vocês, olha, eu faço de sexo, idade, coisa desse tipo. Na verdade, acho que até idade não vai ficar bom. Idade, tempo de permanência em renda familiar são variáveis que pouco se repete, né? Então, assim, mesmo idade, se você olhar 26, para 26, só tem uma pessoa com 26 anos, né? Então, se a gente tentar montar uma tabela no mesmo modelo que a gente fez para, por exemplo, o Estado Civil aqui, a coisa não vai ficar legal. E eu queria montar com vocês, por exemplo, uma tabela para, por exemplo, renda familiar mensal, né? Como que a gente pode montar uma tabela para renda familiar mensal para tirar as mesmas conclusões que a gente tirou aqui? Eu consegui dizer para vocês, olha, tantos por cento ganham até tantos salários mínimos, outros tantos por cento ganham mais não sei quantos salários mínimos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Quando os valores se repetem pouco, né? Então, assim, se a gente tem pouco valor repetindo, a gente não adianta pegar um por um, a gente tem que pegar um intervalo de valores que se repetem, tá bom? A gente precisa pegar um intervalo de valores que se repete. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou passar para vocês essas notações, essas convenções que a gente trabalha, tá bom? E aí, nesse sentido, fica melhor. Na verdade, eu vou printar lá do que eu deixei para vocês pronto. E aí é sempre bom vocês ficarem de olho no material que eu preparo para vocês, tá bom? Porque ele complementa o conteúdo. Às vezes é mais do que eu tenho tempo para falar em sala, né? Então, assim, acho que é interessante olharem por lá, tá bom? Então, é a observação 3.4. Aí eu vou montar a tabela com vocês, por exemplo, para o Estado Civil. Vou só printar e pôr ela aqui na tela. Acho que agora vocês já devem conseguir enxergar. Então, a questão 3.3 vem, gente, porque como eu falei, eu estou com um problema, eu estou com outro computador, tá bom? Mas então, como eu falei, pode ocorrer em alguns casos que os valores assumidos pertençam a... Não ficou bom. Acho que assim fica melhor para ler. Então, pode ocorrer que em alguns casos os valores assumidos por uma variável pertencem a determinado intervalo real, não havendo praticamente repetição ou coincidência de valores. Como foi, por exemplo, se a gente comparar lá, idade, tempo de permanência no parque ou renda familiar mensal. Eu já volto naquela tabela, tá bom? Ele falou, né, eu continuo escrevendo, isso ocorre com as variáveis idade, tempo de permanência e renda familiar mensal. Por exemplo, a renda familiar mensal tem seus valores no intervalo de 5 a 20. O que significa dizer isso para a gente dizer que tem nos valores de 5 a 20? Eu vou voltar aqui primeiro na telinha que já está, antes de printar de novo, mas só para mostrar para vocês. Quando a gente diz isso, estou dizendo o seguinte, se eu olhar para a renda familiar mensal, estou dizendo que o menor valor que aparece, é o de 5 salários mínimos por mês. Ok? O maior que aparece, digamos, vou pôr de vermelho aqui. Ele é 19,5, ele é menor do que 20. Então, foi o que a gente pôs lá naquele negócio de intervalinho semi-aberto, na verdade a gente chama, né? Ou aberto à esquerda, fechado à direita. Então, pertence ao intervalo de 5 a 20. Nesse caso, a gente constrói uma tabela, né? Se a gente construir uma tabela de frequência, na verdade é melhor construí-la com os dados agrupados em classes ou intervalos de valores, ok? Então, eu vou falar para vocês quais são as convenções que a estatística usa, e a gente conta não só mais um número individual, mas todos os números que estão naquele intervalo, tá bom? Então, qual é a convenção? Cada intervalo construído é fechado à esquerda, ok? Isso é convenção. Ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, o valor da esquerda entra, mas o da direita não entra. E a notação para isso é essa barrinha aqui, ó, a barrinha fechada do lado dele, apontando para B, ok? Esse intervalo, isso aqui para a gente significa o intervalo AB, fechado à esquerda, aberto à direita, ou seja, são todos os números reais que são menores ou iguais a A,
maiores do que B. Maiores ou iguais a menores do que B. A amplitude de um intervalo, gente, é simplesmente a diferença entre A e B, ok? Amplitude é a diferença entre A e B, ok? A última observação é que não existe uma regra fixa para a construção dos intervalos, não existe uma regra fixa para a construção dos intervalos usados, ou seja, não existe uma regra fixa para você definir essa amplitude. O que é o padrão de utilizar? É que sempre que for possível você determinar a mesma amplitude, tá bom? Então, se eu considerar a amplitude 5, 10, não importa qual for, a gente adota ela como padrão, ok? Mas tomando dois cuidados, a gente não pega amplitude muito grande, nem muito pequena. Porque se eu pegar uma muito grande, eu descaracterizo a minha coleção de dados. Se eu pegar uma muito pequena, também não vai ter sentido, eu não vou conseguir fazer aquela análise precisa. Então, com essas informações, por exemplo, a gente vai conseguir agora montar uma tabela de frequência, por exemplo, para a renda familiar mensal. Vou printar aquela tabelona de novo aqui para a gente, tá bom? Vou pôr ela em branco aqui, para a gente montar, né? O nosso exercício é o seguinte. Vou quebrar a página, senão aqui não cabe, tá? Então, o nosso exercício é o seguinte. Construir a tabela de frequência para a variável, tá bom? Para a variável renda familiar mensal. Ok? Então, está printado aqui. Deixa agora... Opa. Calma aí que hoje eu estou apanhando, filho. A tela desse computador é menor também. Ok, então o objetivo é construir uma tabela de frequência para variável renda familiar mensal, gente. Então, assim, as coisas vão ficar mais claras agora, né? Eu falei um monte de coisa lá, mas aqui fica mais claro que a gente for resolver, a gente vai ver que não é complicado. Quando a gente montou na aula passada a tabela de frequência, foi o que eu falei assim, olha, eu viria aqui no primeiro, ó, o primeiro é 13,3. Então, se eu não pensar na amplitude nem nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar todos que são 13,3. Aí eu vou ver o seguinte, meu Deus, só tem esse 13,3. Então, quando eu for montar minha tabela de frequência, lembra lá, eu vou quebrar a página aqui, gente, porque não vai caber tudo numa só. Mas então, assim, a gente ia pôr aqui renda, opa, nós colocaremos aqui renda. Vou colocar só renda mensal, senão vai ficar muito grande, tá bom? Renda mensal. Depois, frequência absoluta, que é contar o número de vezes que aparece. Frequência relativa, que é dividir pelo número de casos. E aqui a porcentagem. E você ia botar lá 13,3. Aí você falar, aparece uma vez, é 1 num total de 20, ia dar porcentagem, certo? É assim que a gente estava montando, né? Só que, assim, podia ser só o 13,3. Eu vou lá e pego outra cor, sei lá, o verde aqui. Vou olhar para o 11,8. Meu Deus, aí eu olho 11,8. Tem até um 11,6 pertinho dele, mas 11,8 mesmo só tem ele, né? Então, é por isso que a gente define uma amplitude, né? Ok? A gente pensa em como abarcar as coisas e tirar uma conclusão melhor. Como a gente observou lá no texto, a renda familiar, ela pertence ao intervalo que varia entre 5 e 20. O menor que aparece aqui é 5, né? Tá aqui, e nenhum é maior que 20. O mais perto fica o 19,5. Então, o que a gente precisa é pensar numa amplitude, né, que abarque
a maior quantidade de casos possíveis, mas sem perder informação do nosso problema. Então, nós vamos montar fazendo o seguinte, nesse problema, como eu falei, não existe uma regra, mas eu vou pensar no amplitude 3. O que significa uma amplitude 3? Significa que eu vou começar do menor, o menor é 5, e eu vou contar todos, né, de 5 até 8, de 8 até 11, de 11 até a 14, até abarcar o último, certo? Então, quando eu penso no amplitude, eu penso assim, ó, o menor aqui é 5, né? Ok? Então, em vez de contar todos que são 5, eu vou contar no mesmo considerando no mesma classe, no mesmo intervalo de frequência, todos que estão entre 5 e 8, ok? Sem entrar o 8. Depois eu vou contar quem? Todos entre 8, inclusive 8, e 11. E isso a gente vai fazer até fechar. O seguinte, vai ser todos os salários que estão entre 11 e 14. Ou, sei lá, entre 14 e 17. E, por último, 17 até 20. Aqui eu vou deixar a linha para o nosso total. E agora eu vou quadricular a nossa tabela também, senão fica ruim para a gente enxergar, né? Então, montei aqui. Professor, Pois não. como que sinaliza que, tipo, o 8 pertence de 8 a 11 e não de 5 a 8? É convenção. Tá vendo que tem, em cada um deles, eu já vou passar a setinha ali para você ver, mas em cada um deles tem um lado que aponta essa setinha aqui. Então, só para lembrar, tem um na horizontal e outro na vertical. Tá vendo que está na vertical que eu circulei de verde? Significa que pertence ao intervalo. É a convenção, assim, quando você escreve A barra B, eu estou falando um intervalo que é fechado à esquerda, ou seja, o A pertence, e aberto à direita. Então, isso aqui são os números reais, que são menores ou iguais a A, menores que B. Se a gente lembrar lá, por exemplo, de matemática 1, quando a gente ia representar a resposta por meio de intervalinho, você falava lá, olha, você pinta a bolinha no A, é fechado, certo? E a bolinha é aberta no B. E a bolinha é aberta no B. É esse intervalo aqui, ó. O da esquerda entra e o da direita não entra, tá bom? E o senhor colocou ali A menor ou igual, no caso é maior, né, do que A. O X, não, é porque o A é menor ou igual a X, o X é maior ou igual do que A, né? Ah, sim, entendi. E ele é menor do que B, tá bom? Então, a bolinha aberta em B, ou seja, o B não pertence ao intervalo, mas o A pertence, ok? E observe o seguinte, vocês podem fazer na casa de vocês depois com outra amplitude, não há problema nenhum. Pode testar para ver se a informação melhora ou piora, não existe uma regra para amplitude como a gente observou lá, ok? O importante é que uma vez que você determinou ela fique fixa. Você poderia pensar de 5 em 5 salários mínimos, por exemplo, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Você só ia ter 3 faixas, mas ainda assim você conseguiria tirar informações, extrair informações do texto, ok? Mas pensando na amplitude de 3 em 3, igual a gente fez aqui, então a gente começa com 5 e vai contar todos que estão entre 5 e 8, sem incluir o 8. E vamos ver quantos são os resultados para esse nosso problema, certo? Vou aproximar um pouquinho aqui. Observe, então, a gente começou com 5, eu vi lá de cima, olha, 8.9 passou, 9.3 passou, 8.2 passou, só temos aqui o 5 e o 7.6, né? Cadê meu mouse? Achei. Só temos entre o 5 e o 7.6. Então, nós só temos 2 pessoas que ganham entre 5 e 8 salários mínimos. A gente vai ver que, na verdade, esse parque é frequentado por pessoas com dinheiro, né? Agora, a gente conta entre 8 e 11 salários mínimos. Todos que são maiores ou iguais a 8, mas menores do que 11. Então, vou vir lá de cima. 11.8 passou, mas 8.9 serve, né? 8.9, então 1, 9.3, 2, 10.2, 3, 10.7, 8,2 e fechou, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas recebem entre 8 e 11 salários mínimos, ok? Quando a gente fala
aqui na nossa aula, então eu estou pensando que o da esquerda entra e o da direita não, tá bom? Então recebe entre 8, inclusive 8 e 11 salários mínimos, né? Agora, de 11 a 14, vou contar aqui de verde, por exemplo, tá bom? Todos entre 11 e 14. 13,3 está entre 11 e 14. 11,8. 13,9. 11,6. 12,4. 14,7 não, passou, né? 12,5. 12,5 e 12,1. Então, quantas são as pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 recebe entre 11 e 14. Vamos contar entre 14 e 17. Vou contar, sei lá, de rosa, tá bom? Entre 14 e 17. Então, 16 entra. Opa. 16 entra. 14,7. 16,6 entra. 15,4 também entra. Ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 recebem entre 14 e 17. Lembra que eram 20 pessoas, gente? Então, a gente nem precisa contar o outro para saber quantos são, mas assim, eu vou fazer com vocês, tá bom? Vou pegar no cinza aqui. Mas, observa, eu tenho 2 mais 5, 7, 7, 7, 14, 14 com 4, 18. Para 20, faltam 2, tá bom? Lembra que eram 20 pessoas. Entre 17 e 20, eu tenho 19,5 e o 18,8, né? 2, como eu tinha falado, ok? É só você lembrar o número de entrevistados, no caso era 20, né? Então, 2. Se a gente somar tudo aqui, o total tem que dar 20, sempre dá 20, certo? Né? Sempre assim, para esse nosso problema. O que é a frequência relativa? Então, é só você pegar cada um desses absolutos e dividir pelo total. 2 sobre 20, e isso se você dividir dá 0,1. 5 sobre 20, isso dá 0,25. 7 sobre 20, isso dá 0,35. 4 sobre 20 é 1/5, dá 0,2. E 2 sobre 20 de novo, 0,1. Essa soma, gente, para você ter certeza que suas contas estão certas, sempre tem que dar 1, tá bom? 0,25 com 0,35 dá 0,6. 0,7, 0,9, 1. Se você somar tudo, deu 1. A vantagem é que aqui, quando você já escreve em decimal, 0,1 você sabe que é 10%. 0,25, então 25%. 0,35, 35%. 0,2, 20%. 0,1, 10%. Se somar tudo, dá 100%, ok? Vantagem de escrever agora a tabela dessa maneira, certo? Então, a renda familiar mensal em reais, tá bom? Aqui a gente tem que lembrar que aqui é renda familiar, aqui lembrando que lá é salário mínimo em reais, tá bom? Então você consegue, olhando para essa tabela, dizer, olha, 10% das pessoas que vão nesse parque ganham entre 5 e 8 salários mínimos. 25% ganham entre 8 e 11 salários mínimos. 35% das pessoas ganham entre 11 e 14 salários mínimos. 20% ganham entre 14 e 17 salários mínimos. E 10%, ganham mais de 17 salários mínimos e menos do que 20, ok? Então, você consegue dizer, né, filtrar assim. Como eu falei, a gente consegue ver, por exemplo, que esse é um parque, né, onde que as pessoas que frequentam têm dinheiro, né, porque quem ganha menos, pelo menos nessa pesquisa, ganha 5 salários mínimos, né, e com gente, né, com 10% das pessoas frequentando acima de 17 salários mínimos, né. Você poderia, então, pensar numa frequência diferente, como eu falei, poderia variar de 4 em 4, ou de 5 em 5, a amplitude, não importa. No caso, a amplitude aqui para a gente, nesse caso, foi a amplitude em salários mínimos. A gente variou de 3 em 3 salários mínimos. Mas um exercício bom para vocês fazerem, tá bom? Vou deixar aqui para vocês pensarem, até porque não vai dar tempo de eu terminar, mas a gente pode dar uma ideia.
tempo de permanência no parque, certo? Então tá aqui. Olha, você vai olhar o primeiro que chega, é 30 minutos, ok? Quem fica mais tempo fica 2 horas e meia, 2 horas e 50, tá? Aqui, ó, 2 horas e 50. 2 horas e 50. Quem fica menos, como eu tinha falado, fica 30 minutos, né? Você pode pensar em como montar uma tabela de frequência. Minha sugestão para você é montar uma tabela com tempo de frequência igual, né, pegar uma amplitude de 30 minutos, ok? Precisa ser 30 minutos? Não, você pode pegar de 45 minutos em 45 minutos. Não há problema, ou de 1 hora em 1 hora. O que não vai fazer sentido é você pegar assim, ó, vou pegar uma amplitude de 2 horas, né? Então, você começou com 30 minutos e vou olhar quem fica até 2 horas e 30 minutos. Então, você vai pôr quase todo mundo aí, você tira informação, tá bom? Deixa eu deixar isso escrito, então, para vocês resolverem, tá? Então, o exercício é o seguinte. Então, o outro exercício é fazer a tabela de frequência para variável tempo. Aí a sugestão amplitude igual a 30 minutos, ok? Uma coisa que é importante, gente, é o seguinte, não existe uma regra fixa para definir amplitude, certo? Por exemplo, eu dei uma sugestão de 30 minutos. Agora, se o exercício falar para vocês, monte uma tabela de frequência com amplitude de 45 minutos, e você montou uma de 30, então tá errado, tá bom? Porque assim, ele exigiu, ó, monte uma com amplitude de 45 minutos. É diferente de falar, monte uma tabela de frequência, fica a seu critério definir a amplitude, tá bom? Então fiquem atentos a isso, porque o seu exercício fala assim, olha, monte uma tabela de frequência com amplitude, sei lá, 5, né? Imagina que é idade, 5 anos, de 5 em 5 anos, um exemplo, né? Então você vai montar, vai ter que montar com aquela amplitude pré-determinada, tá bom? Quando a gente pegar de 30, então a gente viu que o maior tempo é 2 horas e 50, né? Como eu estou montando de 30 minutos, para a gente não se confundir, então assim, uma sugestão para vocês, eu vou montar aqui, para dar uma orientação de como fazer, mas não vou concluir, tá bom? Então, eu vou escrever só tempo, mas é tempo de permanência do parque em minutos, tá bom? O que é importante? A gente conseguir identificar quando olha para a sua tabela, qual é a faixa, qual é a variável que você está analisando. Tá vendo que aqui eu escrevi só renda mensal? Essa renda mensal podia ser o quê? 5 a 8 milhões de reais por mês, 5 a 8 milhões de dólares, 5 a 8 reais por semana, 5 a 8... Entendeu? Então, tem que ficar claro que é 5 a 8 salários mínimos por mês, 8 a 11 salários mínimos por mês. Então, se eu for pôr o tempo aqui, gente, então assim, eu não vou pôr, um exemplo, 30 minutos até 1 hora. Não, aí vira bagunça, tá bom? Se eu vou pôr o tempo em minuto, então eu vou deixar tudo em minuto. Então, assim, como a nossa amplitude é de 30, então o menor que aparece é 30, eu vou fazer de 30 mais 30 minutos, 60 minutos, ok? Agora, se você quiser montar o seu tempo em hora, você ia fazer como? Olha, 30 não é meia hora? Você ia colocar meia hora até 1 hora, ok? Não há problema em escrever dessa maneira. Mas o que você tem que fazer é definir qual é a variável que você vai usar. Vou usar o tempo em minutos? Então, eu vou deixar em minutos. Eu vou usar o tempo em horas? Então, eu vou deixar em horas. Acho que nesse caso é melhor deixar o tempo em minutos, tá bom? Pelo menos eu montaria o tempo em minutos. Mas fiquem atentos a isso. O que você não pode fazer é colocar assim, 30, pensa assim, você põe 30 até 1, né? Aí qual é a lógica? Qual é a amplitude que você usou? Fica difícil para quem está lendo identificar. Mantendo esse padrão, então, eu vou vir de 60 minutos, que é 1 hora, até 1 hora e 30, 90 minutos. Depois eu vou fazer o quê? 1 hora e 30, 90 minutos, até 2 horas, 120 minutos. 2 horas até 2 horas e meia, 150 minutos.
2 horas e meia, 150, até 3 horas, 180. Depois eu não preciso mais, porque quem fica mais tempo lá vai ficar 2 horas e 50 minutos, como eu falei, olha, fica 2 horas e 50. Isso é menos do que 3 horas, que é 180 minutos, ok? E você faz, então, a sua contagem, tá? Montado aqui, então você vai depois por aqui, frequência absoluta, frequência relativa e porcentagem, ok? Agora é só você, então, montar sua tabelinha, ok? E correr para o abraço. Vou deixar ela até no jeito aqui para vocês, tá bom? Vou usar esses 2 minutinhos que eu tenho, eu não vou responder essa tabela como vai ficar para vocês, mas só para mostrar a questão da importância de entender como se define o intervalo, tá bom? Para isso ficar claro, foi até uma pergunta mais cedo sobre isso, que é o seguinte. Olha, quando eu estou contando entre 30 e 60, gente, então eu comecei com o de 30, eu marquei com esse azul clarinho, tá bom? Eu vou contar todos entre 30 e 60, mas não vou incluir 60, tá bom? Não vou incluir 1 hora. Então, 30, 35, 45. 1 hora eu não posso, gente. 1 hora já é 1 hora exata. Eu estou contando até antes de 1 hora, tá bom? Isso que eu estou dizendo. 45, 45, 30, 50 e 40. Tá vendo? Então, entre 30 e 1 hora eu tenho 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8, tá bom? Se eu não contei errado, são 8. São 8. Quando você for de 60 a 90, vamos escolher uma outra cor aí, sei lá, de 60 a 90. Vermelho, tá bom? Aí, aqui eu vou pôr o 60, ó. 60, então 1 hora. Então, esse vai entrar para a segunda, né, a segunda classe que você vai contar, não vai entrar na primeira, tá bom? Isso que eu queria deixar bem claro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Até o 45 são 5. 6, 7, isso, 8 mesmo, tá bom? Então, eu contei exato. E você vai contar cada um desses, e você vai conseguir me dizer, olha, tantos por cento ficam até 60 minutos no parque, outros tantos por cento ficam até 90 minutos no parque, e assim vai, tá bom? Isso fecha o conteúdo da nossa primeira prova, tá simples, tá bom? Não deixem de fazer os exercícios para... Tem que praticar, pode parecer fácil, mas se não praticar, às vezes pode ter alguma dúvida na hora, tá bom? A prova vai de dia 3 até o dia 7, mas na semana que vem eu vou continuar o conteúdo, tá bom? A gente já fechou metade do primeiro bimestre, nós vamos continuar o conteúdo e vamos falar sobre gráficos, né? Porque assim, agora a gente aprendeu a montar tabela de frequência, né? Tem alguma maneira melhor de analisar isso aí? Tem, é colocar em algum gráfico, tá? Seria interessante, normalmente eu não gosto de pedir para o aluno comprar nada, arrumar nada, eu sei porque as coisas são difíceis. Mas nós vamos começar com um gráfico de barras. O gráfico de barras eu só preciso de uma régua, que vocês têm uma régua, tá? Se vocês conseguirem um transferidor, pode ser uma volta inteira ou meia volta, vai ajudar a gente a aprender a fazer a construção do gráfico de setores, tá bom? Que aqueles gráficos de pizzas que vocês já viram, que falam assim, ó, tantos por cento mora aqui, outros tantos mora ali, a gente vai aprender a construir esse gráfico na mão, tá bom? Então seria interessante que tivessem um transferidor. Eu tô com um transferidor aqui, deixa eu mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, só para poder encerrar a aula. Eu só achei o da metade, tá bom? Esse aqui eu até comprei, eu comprei ele semana passada para poder mostrar para vocês, R$1,99. Eu estava usando um outro que era da minha filha, ele estava meio quebrado, eu não sei se eu trouxe ele hoje. Mas é um negocinho desse. Se você tiver de uma volta inteira, o que fecha aqui embaixo 360 graus, é melhor, tá bom?
Se não tiver, a gente adapta. É só, mas assim, é porque às vezes a gente vai fazer exercício, na verdade, principalmente a hora que vocês forem fazer exercício, ajuda a resolver, tá? Montar o gráfico de setores e tudo mais. Mas a gente vai começar com um gráfico de barras. Eu não estou achando o outro transferidor, mas eu acho que agora que eu mostrei, pelo menos esse de meia volta, vocês conseguem identificar do que eu estou falando, né? Tá bom? Era isso na aula de hoje. Eu peço desculpa. Hoje eu tive problema lá na minha casa, ia ficar sem luz. E para me conectar à internet aqui, tá bom? Eu agradeço vocês. Não deixem de estudar para a prova e até semana que vem, tá bom? Obrigado. Até semana que vem a todos.